Boa noite novamente. Então vamos começar agora oficialmente o nosso quinto Lab Talks de 2019, quinto, né? Acho que é. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aquela zona meio mista entre tecnologia e arte. Começando com uma palestra do Vitulo, que fala sobre a democratização da realidade aumentada. Como a gente usa a tecnologia para criar novas formas de consumir e criar conteúdo. Todo seu. Oi, povo. Tudo bem? Eu sou o Vitulo, não sei se todo mundo aqui me conhece. Queria começar perguntando quem já viu ou já usou o filtro do Faustão no Instagram. Levanta a mão, por favor. Porra, foda. Então, eu queria começar decepcionando vocês um pouco. Eu não vou dar receita de bolo aqui de como conseguir 306 mil seguidores em um mês, até porque eu não tenho ideia de como isso aconteceu. Vou começar falando de mim um pouquinho. Eu sou o Gustavo Vitulo, tenho 24 anos, sou do interior de Minas Gerais. Sou da geração Z, sou da geração ansiosa, sou da geração que busca atualização o tempo inteiro. Tem 10 anos que eu estou na internet. Eu comecei com 13 anos com um site sobre jogos, que eu queria falar sobre jogos e sobre assuntos gerais, então eu chamei de Game Geral, muito original, como vocês podem ver. E minha jornada dupla, eu ganhava $100 por mês de AdSense na época, porque eu colocava anúncios no blog, e uma estratégia que eu tinha era, quando saía um jogo novo lá fora, eu botava várias abas assim no Chrome, e ficava lendo as análises daqueles jogos várias vezes, entendia aquilo, e fazia uma review, e eu era o primeiro site do Brasil a soltar uma review de um jogo, e foi isso que popularizou. Tá bom que não é tão certo. E eu fazia jornada dupla, eu trabalhava com minha mãe na época. Não sei se vocês conhecem, não sei se alguém tem ideia de que isso existe hoje em dia. Ela tinha um telemensagem, que são aqueles carros que param na frente dos lugares para poder fazer homenagens. Eu acho que isso tem tudo a ver com comunicação, com o caminho que eu escolhi para minha vida. Eu era a pessoa que tirava foto, como vocês podem ver. Essa aqui é minha mãe, ó. E esse era o pauzinho que a gente usava para soltar foguete. Eu era o fogueteiro oficial. Não sei o que essa palavra quer dizer, que no Rio me falaram que tinha um outro significado. Voltando um pouquinho. Tira o contador ali, fazendo favor. Esse aqui é o contador real time do número de seguidores do meu perfil, tá, galera? A gente vai atualizando ele constantemente. Me sigam lá para poder aumentar esse número. Estou há 6 anos no design. Eu comecei com 17 anos na área, muito voltado para o gráfico. Aqui são alguns dos meus trabalhos, principalmente no editorial. E aí eu dei uma mudada na minha trajetória, muito porque eu sempre fui apaixonado com a internet, e eu comecei a perguntar como que eu poderia usar o meu trabalho para o digital. Foi aí que eu comecei na área de UX e de UI. E esse é um dos trabalhos que teve um reconhecimento bem legal. Foi um livro que eu fiz sobre a influência da Segunda Guerra Mundial no mundo do design gráfico. Ele ganhou a 12ª Bienal do Design Gráfico, quando eu ainda estava na faculdade. Já também passei por startups. Eu tive essa startup que chamava Tá Pronto, que era um marketplace de comida caseira. A gente se conectava com as pessoas que vendiam comida em feiras locais e trazia essas pessoas para online, fazia vendia dela e vendia esses produtos online. Só que chegou no momento em que a gente estava fazendo bootstrap, investindo nosso próprio dinheiro para a startup crescer, e aí o dinheiro acabou, e aí, como Ginani fala bastante, a gente não quis vender nossa alma para os fundos de investimento. E hoje eu sou Product Designer aqui no MediaTek Lab da Globo, nosso aclamado labzinho de inovação, lab de inovação em que a gente traz várias coisas bem legais e que mudou completamente minha vida também. E eu vou falar um pouquinho sobre como pequenas decisões que eu tomei e que a gente toma mudam completamente o rumo da sua vida. Essa é a foto oficial do Hackathon da Globo. Aquele ali sou eu, de cabelo curtinho ainda. E o Hackathon da Globo foi um evento que eu vi no Facebook, também totalmente curiosidade. Vi as inscrições, estava trabalhando como gerente de marketing numa startup lá em BH ainda. E aí eu fiz minha inscrição faltando 10 minutos para acabar, totalmente despretensiosamente, porque a Paula me lembrou, aquela menina que mora ali comigo há 7 anos já. E aí eu comecei a... Foi uma coisa totalmente rápida, ela me lembrou, eu falei, preciso fazer. E isso mudou completamente minha vida, porque lá eu me conectei com esse cara aqui, que despretensiosamente também tinha uma vaga aqui aberta, me ligou, a gente conversou, e aí deu tudo certo, e hoje eu estou aqui morando no Rio de Janeiro. Trouxe a Paula comigo, ela ama.
o Rio. E aí, um pouquinho da minha trajetória, né? Como que foi viver todos os dias com essa galera. É muito legal porque isso tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, que é como você estar no ambiente de inovação te propicia a ter ideias totalmente fora do seu escopo e muitas vezes ideias muito pequenas que vão mudar o rumo da sua vida. E essa palestra é muito mais sobre curiosidade do que sobre como conquistar 300 mil seguidores no Instagram. E como que esse ambiente de pessoas totalmente loucas da cabeça me ajuda a ter ideias. Eu acho que eu falo muito de memes nos filtros que eu crio, e lugar melhor não há para poder ter ideias de memes do que com essa galera que praticamente é uma spin-off de Sai de Baixo. Um pouquinho do que a gente faz, os pilares do design aqui dentro são principalmente ideação. Tendo ideias de produtos digitais, a gente traz outras áreas para poder idear. A Samila está aqui, ela já fez design sprint com a gente. Várias outras pessoas que estão aqui também já fizeram. Produtos digitais, a gente atua muito forte em interface também. E cultura de inovação, que são esses eventos, são as ações que a gente faz de parcerias com outras empresas para poder difundir a cultura de inovação interna e externamente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu sempre gostei, que foi realidade aumentada. Eu acho muito legal como a gente consegue cruzar as duas realidades através de um device, seja ele qual for. E eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia entrar nesse mundo. Vi que era muito complicado, realmente. Comecei a pesquisar mais sobre ARKit, C++ e tal, sobre essas linguagens que já existiam. E vi que era muito difícil. Vi que não tinha nada descomplicado na ferramenta. Você tinha que ter uma profundidade muito grande para poder aprender sobre realidade aumentada. E aí eu encontrei esse cara aqui. O Spark é um programa de criadores que foi lançado pelo Facebook em 2017. E eles quase uma spin-off do Facebook. Eles têm vários projetos dentro do lab do Facebook também. E eles criaram esse programa, que também é um software, que também é um programa de incubação de criadores e empresas. Eles fazem parcerias com outras empresas e outras pessoas ao redor do mundo. E eles selecionam, basicamente, um sistema de fila de espera, novos criadores para poder entrar na plataforma. Eu me inscrevi em outubro de 2018, no ano passado, e foi aprovado cerca de 8 meses depois. E a partir do momento que você é aprovado, você pode começar a criar novos filtros para o Facebook. A ferramenta hoje já alcançou mais de 1 bilhão de usuários únicos, de pessoas que já viram os filtros que foram produzidos lá dentro, não de pessoas que usam hoje a ferramenta. Hoje em dia, mundialmente, são cerca de 20 mil criadores. Tá? Isso é um número interessante de trazer também. E a perspectiva é que eles abram até o fim do ano. No fim do ano, a plataforma para todo mundo. É uma ferramenta totalmente fácil, democrática e descomplicada, onde você tem uma suíte em que você manipula a realidade aumentada. Essa suíte te gera um arquivo que você pode subir na plataforma do Facebook. Você linka essa plataforma com o seu perfil do Instagram, e você pode subir ou no Facebook ou no Instagram, e a partir desse momento você lança seu filtro através do seu perfil, e pode atingir as pessoas, o seu público. E o legal é que tem um quê de viralização muito legal também. Porque a partir do momento que uma pessoa usa o seu filtro, aparece o seu nome em cima do filtro. Então a pessoa clica no seu nome, começa a te seguir e usar todos os seus outros filtros também. Então é uma ferramenta bem legal. Eu trouxe um videozinho de um criador. Eles fizeram esse vídeo na F8, que é a conferência anual do Facebook. Ele está em legenda em inglês, mas dá para entender bem. People say that my work looks very futuristic, and I don't agree. I think it's very present. When I first tried Spark AR, I couldn't sleep at night. And it's a way for me to apply these ideas onto people's faces. That one night, I made my first filter. It was so quick. It's really easy to figure things out. And I was like, whoa, this is amazing. I'm a very analog and digital person. I'm putting work out to the world from this little town in Spain. My work is shaped by my graffiti, so I can totally apply my work onto the filters. I can make my work way more precise, and I can produce more, I can explore more things. I think Spark AR and graffiti fits perfectly. With Spark AR, you can express whatever you're working on this one tool. It responds in a very immediate, disposable way, and I think show people around the world, it's a new canvas to keep making art.
Eu acho que esse vídeo resume bem sobre o que é a plataforma, né? Ela é exatamente como ele falou, é uma página em branco em que você se conecta com outra realidade, passa a criar um conteúdo específico para aquela realidade. Eu acho que isso fala bastante sobre como é o consumo de conteúdo hoje em dia e como que isso está mudando. A gente teve de 2006 a 2009 a ascensão dos blogs, que era um conteúdo basicamente em texto, e que teve uma explosão muito grande na internet, nos primórdios. A gente, depois dos blogs, começou a explosão dos vlogs. A gente vê vários criadores que começaram lá atrás, que hoje, em dia, com o público que eles estabeleceram naquela época, ainda produzem conteúdos de outros tipos, se adaptando o tempo inteiro para o tipo de público, para a tecnologia que eles têm. PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura e etc. Vários criadores que começaram lá atrás e hoje em dia ainda tem um público muito sólido e abandonaram todas as suas carreiras para poder se dedicar a isso. E hoje eu acho que um novo tipo de conteúdo pode ser que seja os filtros. Eu acho que é uma premissa, muito pelo caráter de interatividade que eles têm. A gente consegue perceber essa curva, né? À medida que os conteúdos foram mudando, a necessidade do público de interagir com aquilo também foi mudando. Então, hoje em dia, enquanto você tinha o blog que era muito mais passivo, hoje em dia você tem um filtro em que você usa o conteúdo. Então, se eu pego um filtro de meme, por exemplo, eu vou usar aquele filtro porque eu quero me conectar com aquele assunto que está dentro daquele conteúdo, que é o filtro. É muito engraçado como que os padrões de consumo de conteúdo mudaram totalmente com a chegada dos filtros, tanto para o Snapchat, quanto para o Instagram, quanto para o Facebook. Então, muda totalmente as regras do jogo, de como as marcas vão começar a se comunicar com essa galera, de como a gente, como Globo, tem que pensar nesse público também que está querendo se conectar e se interagir cada vez mais com o conteúdo que a gente traz. E como que o filtro ele é meio que uma ferramenta para eu poder me expressar. Então, sei lá, estou passando pela rua, passou um carro e jogou a água toda em mim, acabou de chover. E aí, em vez de eu tirar uma selfie para poder falar sobre o tamanho do ódio que eu tô ao passar por esse momento, eu vou usar um filtro, que é um canudinho escrito bicarbonato de ódio, não sei se vocês já viram isso também. Muito porque assim eu consigo me identificar muito mais. É quase como uma máscara que eu visto para poder assumir e me expressar como pessoa, como indivíduo, dentro da tribo, dentro de uma comunidade que eu vivo e tal. Dentro dos meus costumes, dos meus gostos e tal. E aqui um pouquinho de como funciona a ferramenta. Ó. É basicamente uma ferramenta de manipulação de 3D, só que ela é muito mais complicada. A gente consegue, em poucos cliques, manipular universos diferentes. Então, aqui o cara, por exemplo, aqui nesse painel, a gente tem quais são os elementos daquela cena. Ele pode adicionar iluminação, ele pode adicionar luz, ele pode adicionar um tracking de face. E o legal de ser do Facebook é que, como ele já tem uma database muito bem criada e manipulada de rostos do Facebook, a acurácia é muito maior. Então, a gente consegue em ambiente sem luz, ambiente com muita gente, usar os filtros muito bem. Às vezes não, né? A gente estava testando hoje o da Carreta Furacão, não deu muito certo. Você pode adicionar lá os meshes de face. Aqui, por exemplo, esse cara está tentando adicionar como se fosse uma máscara de luz. E esses patches, você vai criando as cenas e vai conectando esses patches para poder manipular novas cenas. Então, você conecta esse patch desse material aqui, que vai te gerar uma textura. Aqui, por exemplo, ele está tentando manipular uma luz. Parece difícil, mas é totalmente descomplicado. Isso aqui é um tutorial de um canal no YouTube, gente. E vocês podem ver também que vocês vão conseguir aprender muita coisa por lá, quem quiser se interar com essa ferramenta. Aqui você tem os materiais. Você pode criar coisas de outros softwares e importar para a ferramenta. Então, você pode criar uma cena dentro do Cinema 4D, por exemplo, levar para a ferramenta e aí manipular aquele 3D lá dentro. Você pode criar planos, pode criar manipulação de luz, pode criar texto. São várias possibilidades e a partir do momento que você consegue dominar esse ambiente, os resultados são bem positivos. Eu acho que a parte de criação de filtros ela tem muito mais a ver com a identificação que você cria com o seu público do que realmente a parte técnica. Porque criar um filtro é basicamente muito fácil. Só que a maneira como você vai criar ele e vai traduzir a mensagem que as pessoas estão querendo transmitir com ele, eu acho que é isso que é o sentido do filtro, sabe? Então, como que você vai se conectar com essas pessoas pensando como usuário? Isso também diz muito sobre a experiência do usuário também. Sobre a empatia de você se colocar no lugar do outro para imaginar o que ele vai gostar.
Se é um meme, qual meme ele gosta? Eu tô assumindo as minhas concepções do que é bom ou a do meu usuário, né? Então é muito mais sobre inteligência de saber qual é o momento certo. Tem muito timing também. Tem muito saber lançar a coisa na hora certa, se você está falando de meme. Saber ter o momento certo de lançar aquilo é muito importante. E aqui um pouquinho de como funciona a ferramenta no Facebook. O software do Spark ele gera um arquivo que você sobe para essa ferramenta, essa plataforma do Facebook, e aí você pode selecionar se você quer subir no Facebook ou no Instagram. Basicamente, quando você entra na plataforma, você só pode subir pro Facebook, porque você tem que entrar na beta do Instagram, que é um processo que demora alguns meses, para poder ser aceito no Instagram, e essa opção aqui habilitar para você poder usar. Você coloca aqui qual que é o nome do seu efeito, você tem que subir um videozinho também, um ícone, uma descrição, várias coisas para o Facebook poder avaliar, e é um processo que hoje demora de 3 a 4 dias, o processo de avaliação de um filtro. E aí, a partir do momento que ele está publicado, só depende de você de usar as ferramentas para poder divulgar. Conexão com outros influenciadores. Então, se você já tem um público determinado e essas pessoas já te seguem, você está falando ali com um canhão muito grande, né? Então, hoje os filtros que eu lanço já têm um potencial de alcance muito maior do que tinham há 3 semanas atrás. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo, você tem que pensar muito bem no outro tipo de conteúdo que você vai lançar para poder reter essa galera também. Subiu ali. Um pouquinho do mercado, quanto dinheiro está na mesa, né? Falando especificamente sobre o mercado de realidade aumentada para a área de negócios, para a área de ad, é um setor que já vai movimentar mais de 2 milhões até 2022. Então, com certeza tem dinheiro na mesa, com certeza tem dinheiro para a gente poder investir, para a gente poder agregar, e é um conteúdo totalmente engajador, como eu disse. E falando do Instagram, nem se fala. Hoje é a maior rede social em número de usuários do mundo, usuários ativos mensais, né? Então, é uma ferramenta muito boa. É engraçado que hoje em dia a galera tem um olhar muito mais voltado, porque você tem muito mais possibilidades técnicas no Facebook do que no Instagram em relação aos filtros. Só que ainda assim, o foco está totalmente no Instagram. As pessoas preferem muito mais focar no Instagram, porque tem um potencial de viralização muito maior do que no Facebook. No Facebook você consegue fazer mais coisas, mas no Instagram você vai ter um potencial de uso muito maior. E aí, o que aconteceu? Eu me inscrevi em outubro, recebi esse lindo e-mail há 1 mês atrás, e foi aí que minha vida mudou. Para bem, sim, mixed feelings. É muito legal. Recebi esse e-mail, comecei a criar, já tinha alguns na manga. Eu ficava vendo no Twitter os memes que estavam bombando. Tem muito vício em ficar scrollando no Twitter, vi as coisas que estavam bombando. Tinha uma listinha no meu aplicativo de notas de filtros que eu tinha que lançar. E aí, no fim de semana que eu fui aprovado, eu já deixei uns 6 lá de stand-by. E aí foi a semana que teve uma curva de crescimento exponencial. Eu tinha 800 seguidores há 3 semanas e meia atrás. E aí foi para 306 mil agora. E aí recebi esse e-mail, comecei a pesquisar sobre a ferramenta. Aí eu comecei a lançar esses primeiros filtros, que tiveram um alcance muito bom. Teve esse do Sou Rolezeira, que a Maísa usou, a Maísa do SBT. Foi aí que eu acho que entender também esse ecossistema de viralização é muito interessante, porque se uma pessoa usa, toda aquela rede de seguidores... Então, por exemplo, se a Maísa usa um filtro meu, mais de 15 milhões de pessoas vão ver, e cada 15 milhões dessas 15 milhões vai usar, e aí ela tem mais uma rede ali de 800, falando de uma média de seguidores, de 800 a 1000 pessoas, que também vão ver aqueles filtros. Então, a partir do momento que uma pessoa com um número de seguidor muito importante usa o filtro, isso tem um potencial de viralização enorme. É muito engraçado porque está se estabelecendo agora até uma rede entre os criadores de divulgação dos filtros. Então, quando alguém lança, os outros usam, porque aqueles outros têm um público potencial também muito grande, público nichado, que são pessoas que gostam de filtros. As 300 mil pessoas que me seguem são pessoas que gostam de filtros. Ou ou todos, ou alguns. E essa é uma questão muito interessante também, porque quando eu comecei, eu tentei ir para um nicho mais artístico, que era filtros mais conceituais e tal. Isso aqui.
É o filtro do Faustão. Mas eu ia para filtros mais conceituais, tipo esse, e eu via que o engajamento não era tão grande. Assim, os filtros que eu demorava mais tempo para fazer eram os que menos bombavam. Então eu comecei a ir para a onda de memes e tentei equilibrar as coisas. Tanto é que no meu top 5 tem filtro de todos os tipos. Tipo, os mais artísticos, que é o que a galera gosta, que é um nicho completamente diferente da galera que gosta de memes. E eu sempre fico iterando com o meu público para entender o que eles estão querendo. E é totalmente meio a meio. Eles não querem que eu deixe de fazer filtro de meme, mas também não querem que eu deixe de fazer filtro artístico. Isso é muito legal. É bom ver que a gente está conseguindo atender esses dois públicos. E aí veio o divisor de águas, Faustão. Isso veio ideia totalmente despretensiosa. Estava vendo Faustão no domingo, falei, vamos pegar a cara dele. E legal que também foi interação, porque eu lancei uma primeira versão que ficou ridícula, só que eu ficava falando para as pessoas que era ridículo por querer, mas ninguém entendia isso. E aí o meu público me falou que... Não falou, mas a partir do momento que eles não usaram, eu percebi que realmente eu tinha que mudar as coisas. A galera daqui realmente falava que estava ridículo, principalmente a Areta. Foi aí que eu criei essa nova versão, que também está ridícula, só que é um ridículo por querer, então as pessoas têm um engajamento muito bom. Eu acho que não tem muito o que eu falar, acho que mostrar vídeos é a melhor coisa. Tipo esse aqui. Ou esse aqui também, que foi lá no Open House de São Paulo. Vai, cara. Esse é o filtro ideal para usar no metrô, no ônibus, em momentos de aglomeração social. Eu acho que é muito legal entender. É muito legal porque as pessoas não estão esperando que aquilo está acontecendo com elas. Só depois que elas veem o vídeo, elas conseguem ver o resultado e aí todo mundo ri pra caramba. E esse foi o filtro que foi totalmente... hoje ele é o filtro mais usado no meu perfil. Eu vou mostrar um pouquinho dos números. Só que ele passou vários outros que eram também voltados para meme. E é engraçado que foi totalmente despretensioso, mais uma vez, sobre como pequenas ideias, como pequenas atitudes podem mudar o curso das coisas. Fiz esse filtro em 3 minutos, lancei, não divulguei, deixei lá no stack. Todo mundo começou a usar, todo mundo começou a me marcar, e aí virou essa coisa totalmente fora dos padrões, totalmente fora da curva. Saiu no UOL, Olhar Digital, Meia Hora, Tech Tudo, Tech Mundo, vários outros portais. E o mais engraçado é que eu percebi que existem canais no YouTube que fazem divulgação de filtros, que é mais bizarro. Tem uma lista de, sei lá, 10 vídeos falando sobre como você pode usar o filtro do Faustão. E é legal você ver o clickbait também, né? Como você pode liberar o filtro do Faustão, ou então como você vai ativar o filtro secreto do Faustão no seu Instagram. Isso é maravilhoso, porque é só você entrar no meu perfil, clicar lá e ativar. Só que não, como você vai ativar o filtro secreto no Faustão. É tipo usar macete no Street Fighter, né? E aí teve essa onda dos filtros mais conceituais, que também fizeram sucesso. Esse filtro é do... Esse aqui é o Pablo Bione, não sei se é o Pablo ou o Hugo. Acho que é o Pablo mesmo, né? Ele também usando, é bem engraçado. Acho que ele fica um pouquinho descontrolado ali. Ou então, se usar aleatoriamente com a galera do trabalho também é bem importante. Você vê ali que o Leandro nem sabe o que está acontecendo, ó. Olha lá. E o mais legal é que o Faustão é uma cara totalmente neutra, né? Eu fiz uma enquete perguntando no Instagram qual era o sentimento que o filtro passava e coloquei agonia e felicidade. A agonia ganhou de lavada. Porque é realmente uma agonia que você não sabe explicar. É totalmente mixed feeling de a felicidade e uma frustração, uma agonia. Você não consegue entender o que está acontecendo. Eu acho que é isso que é o legal do filtro. Isso que é o legal, especialmente do filtro do Faustão e do filtro do velho também. Alguém já viu aqui o filtro do velho? Não o filtro do velho do FaceApp, o filtro do velho do Instagram. Tem esse vídeo também bem legal. E, passando para agradecer essa grande fera aí, esse cara que fez o filtro aí do Faustão, brincadeira, porque eu tô feliz com esse filtro, é brincadeira. O Gustavão aí, vou marcar ele aqui, vocês dão uma olhadinha, que é uma fera. É muito legal, porque a galera realmente usa, sei lá, eu recebo direct message de mais de 100 pessoas por dia usando os filtros e me marcando.
É bizarro o alcance que esse filtro tem. E pessoas aleatórias falando que viram outras pessoas aleatórias que não estão no meu círculo de amizade usando filtro. Quando uma coisa viraliza, é isso que você percebe, pessoas aleatórias de outros círculos de amizade usando coisas. Então, realmente, foi uma coisa que saiu totalmente do meu controle. Tem vários outros filtros que eu comecei a fazer nessa pegada, muito voltada para coisas engraçadas. Tem esse que é do Sextor, que ele usa um smile tracking. Na hora que você ri, ele mostra o Ricardo Milos ali. Não sei se vocês já viram esse vídeo, que é desse cara dançando. Eu preferi tampar o rosto dele para não tomar um processinho. Tem esse também, que é do Galvão, usando Eu Sou Rolezeira, no final da Copa América. Você pode usar também na mesa do bar com as pessoas. Esse é um bar que eu estava com o Ati, né, Ati? Na Sociedade Secreta. Então é bem legal. E vários outros de outros conteúdos, tipo Dessa Água Não Bebereis, que a Areta usa também bastante. Disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo? Muito bom. É bom que eu contrato essas pessoas para poder divulgar o filtro. Então, no começo eu precisei muito, agora nem tanto. Tô te devendo, né, Areta? Tem várias. É engraçado também você entender o que as pessoas estão querendo, e eu acho que isso tem muito a ver com o timing. Quando saiu a ferramenta de música do Instagram, eu fiz esse filtro do karaokê no mesmo dia, tipo, virei à noite fazendo. Justamente porque eu queria que as pessoas utilizassem essa ferramenta que tinha acabado de chegar no Brasil e que eu fosse o primeiro que tivesse feito aquilo. Então tem muito uma questão de quem é o primeiro, né? E eu soltei esse filtro do karaokê em que você tinha uma TV na sua cabeça, tinha um microfone também, tipo do Faustão, e aí você podia colocar a letra da música dentro dessa TV. Tristeza, diz a ela. Que aí tem o Atia cantando a música favorita dele. E aqui, mais uma vez, esse foi quando... esse é o filtro do cachorro, que é quando a pessoa ri, mostra o cachorro atrás. Que também dá um misto de susto, você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que menção honrosa o Bernardo, que está lá atrás, ó, com esse vídeo aqui. Com o filtro do Faustão. Alô, galera! Exatamente às 1h21, meu. Tô aqui com essa fera aí, meu. E tem esse vídeo, as pessoas estavam me perguntando, estavam pedindo muito um filtro de sardinha, como fazer um filtro de sardinha da melhor maneira possível. E aí aquela menina genial ali, ó, deu uma ideia de fazer um filtro de sardinha literal. Foi aí que eu fiz um filtro de sardinha com várias sardinhas de verdade na cara e rolou uma repercussão muito louca, tipo essa aqui, ó. Você viu um vídeo que é os BDO fazendo intervenção? O que é isso? Uma caixa de louco? O BDO fica com o guarda-chuva Sardinhas. dançando com a medusa. Ah, sardinhas. Intervenção de BDO. Sardinha. Muito bom, né, mano? Ridículo. Aqui, bebê. O que é isso? Sardinhas. O que é isso? Um aquário? Um aquário, por que tem um vidro? E é isso, gente. Esse é o melhor vídeo de filtro que eu acho que já postaram e vai ser muito difícil superar isso. E foi aí que começou a surgir algumas estratégias bem legais também, mais voltadas para comercial. Eu fiz esse filtro em parceria com a Marimun. Alguém que conhece a Marimun? Marimun, VJ da MTV, etc, etc. Que também deu um alcance muito bom. Ela queria impactar os usuários dela. E a gente lançou esse filtro junto. Ela me procurou depois de ver os filtros. Foi um impacto bacana para ela, porque ela queria criar essa conexão com o nicho dela. E para mim, porque ela tinha um público muito maior do que o meu. Então foi ganha-ganha. Rolou também projetos com a Sony Music, especificamente da Miley Cyrus, que também teve um retorno muito legal, mais de 6 milhões de visualizações no Instagram. E esses são todos os filtros que eu já fiz até hoje. Hoje já está batendo mais de 50 filtros diferentes. Alguns nichados, alguns de meme, alguns artísticos, para todos os gostos. Eu acho que é muito legal também essa questão da pulverização.
porque muitos criadores focam só nos artísticos ou nos de meme, e acho que ter focado nos dois é uma faca de dois legumes, porque eu consigo atingir um público maior, mas ao mesmo tempo eu preciso ter uma retenção muito maior. Então acho que isso também tem muito a dizer sobre quais são os outros tipos de conteúdo no Instagram que eu vou usar para poder engajar o público que eu já tenho, porque eu tenho essa consciência de que é uma onda que vai passar, que o uso vai diminuir, principalmente quando abrirem a plataforma para todo mundo. Então, acho que é bem legal entender quais são os outros tipos de conteúdo. Então, estou começando a dar dica de aplicativo para o celular. Estou começando a fazer videozinho divertido, ensinando as pessoas a usarem aplicativos de edição de vídeo, muito voltados para a minha área do design, e que também possa engajar as pessoas e que eu possa especificar nesse nicho. Aqui um pouquinho dos números da ferramenta. O total de impressões já passou de 230 milhões de visualizações únicas e mais de quase 2 milhões de pessoas diferentes usaram os filtros. Tem um top 10 aqui. O primeiro é o do Oloco, tem o segundo que é o do bicarbonato de ódio, o terceiro que é do filtro de velho, tem o do Sorrolezeira também e alguns artísticos embaixo. Então é bem legal que eu use essa ferramenta para poder analisar as tendências e qual que vai ser o meu próximo foco em relação ao lançamento de novos filtros. É uma coisa muito nova na minha vida, eu não sei o que fazer. Mas eu fico utilizando essas ferramentas que também são novas para poder me gerar insights, para poder entender o que meu usuário está querendo e aí tomar decisões baseado na opinião deles. Então, uso também muitos recursos para poder entender esse usuário, tipo enquetes. Eu sempre lanço enquete para poder entender o que eles gostam, o que eles não gostam. Teve uma que eu lancei há pouco tempo que foi: qual filtro você não gosta? E eu comecei a levantar quais eram os filtros que não estavam agradando a galera, comecei a desativar alguns, comecei a mudar outros. Então, acho que essa iteração que você tem com o seu usuário para poder entender o que ele está querendo é muito importante, seja qualquer meio, qualquer público. E são mais de 230 milhões, um pouquinho dos números do Instagram. Meu público é basicamente mulher, meu público está basicamente na região sudeste, tem muita gente da região nordeste também. E a faixa de idade é de 18 a 24 anos, em sua total maioria. E tem esse número aqui total. Pouco tempo antes de fazer a apresentação, estava nisso, agora já está nisso, que está real time. O que eu acho que vai vir por aí em relação ao futuro, né? Acho que fechando um pouquinho agora. Eu acho que os filtros eles vão para um meio cada vez mais exagerado, no sentido de que o artístico, a partir do momento que o usuário extrapolar o artístico, ele vai conseguir ter um engajamento bacana. Então, sei lá, você vê filtros que tem 10 rostos, não sei qual que é o plural de rosto, circulando pela cara, assim, e esses filtros que têm uma cultura de seu exagero proposital, eles vão ganhar espaço. Meme é jogar para ganhar, então a partir do momento que você faz filtro de meme, você vai atingir um público, com toda certeza. A partir do momento que você consegue equilibrar as duas coisas, você tem o resultado perfeito, mas meme é o que engaja as pessoas. Então, quanto menos tempo você demorar para fazer seu filtro, mais resultado, mais alcance ele vai ter. Publicidade em realidade aumentada vai ganhar um destaque, acho que isso é certeza. Eu acho que a gente, como profissional, também tem que começar a pensar nisso. E mais criadores, a partir do momento que eles abrirem a plataforma para todo mundo, e a previsão é que seja no final do ano, como eu disse, a gente vai ter um boom de criadores, e isso vai aumentar a criação de filtros. Então, acho que o que vai predominar ali vai ser a qualidade. Eu acho que o fluxo de uso também vai diminuir. Então, vai das pessoas de saber usar isso da melhor forma. E a galera que foi os early adopters, tanto em relação aos filtros quanto em relação à criação, vai se dar bem também. E reter o público com outros conteúdos também, eu acho que é um insight bem bacana. Como que, depois que essa onda passar, eu vou conseguir reter o público que eu já tenho, que estava interessado em filtro. Eu acho legal também pensar em relação a isso, porque a galera que me segue não está interessada no meu dia a dia, não está interessada na minha rotina, está interessada no conteúdo que eu trago. Então, como que eu posso mudar esse jogo, né? Como que eu posso começar a focar em outros conteúdos que não sejam filtros, que possa reter essa e outras pessoas? E um pouquinho de como começar nesse mundo. SparkAR.com é o site oficial do Facebook para poder entrar nessa plataforma. E aí tem vários programas que vão te ajudar nisso.
principalmente a suíte Adobe, Photoshop, After Effects e Illustrator, onde você pode gerar os gráficos, exportar eles e jogar dentro do software. Cinema 4D, se você quiser trabalhar com algo mais voltado para o 3D. YouTube e a comunidade do Spark no Facebook é o primeiro passo. Entrem lá, entendam o que o pessoal está falando, como começar. Tem uma área de tutoriais também, que é bem legal. E antes de terminar, queria mostrar o próximo filtro que vai sair, que é esse aqui, ó. A gente testou ele hoje. Ali tá o Lucas ali, o Atia. Quem mais tá ali? O Pablito e o Hugo. Eles estão ali bem carreta furacão. E eu acho que eles têm... Faltou o Capitão América, mas eu tava com medo de tomar um processo de colocar o Capitão América ali, então eu não coloquei. E eu acho que isso tem muito a ver com isso aqui, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, e ninguém entende mais o brasileiro do que a Globo. Então, pensar no brasileiro como essa cultura do melhor do Brasil brasileiro, que é uma frase que todo mundo usa em todos os casos da vida, é muito importante para a gente como profissional, como colaborador da Globo, como poder focar nesse público que quer muito desse conteúdo e pensar nele e não no que a gente acha que é certo, no que a gente acha que vai engajar ou não. Então, sempre colocar o usuário empaticamente no centro de tudo. E é isso. Muito obrigado. Usem o filtro do Faustão. Dúvidas? E tem uma coisa, galera, rapidão, antes de entrar as perguntas. As próximas 4 pessoas que usarem algum filtro meu e me marcarem no Instagram, Vitulox, vão ganhar um brinde aqui do Lab Talks, aquela sacola ali. Então corram, quem for os 4 primeiros, eu vou olhar aqui no perfil a partir de agora. Perguntas? Perguntas sérias? Alô. Cara, ótima a tua palestra e pela coragem de falar sobre isso nesse momento. Eu acho que por trás do que você falou, Vitulo, tem aí uma discussão mundial sobre essa questão de como se conectar com esse público que está no digital. E essa estética que você traz, meio bizarra, com as referências dos memes que viralizam para um público de 18 a 24 anos feminino, eu acho que... E aí, quando você bota a marca Globo, Faustão, um produto Globo, um apresentador Globo e dá esse resultado, eu acho que tem uma história aí por trás que a gente tem que aprender. Então, assim, a gente está falando de uma propriedade Globo, numa estética bizarra para um público específico, que você sai para 300 mil seguidores e um filtro com 25 milhões de views. Eu acho que essa é a mensagem que fica, pelo menos para a gente, de como a gente consegue sair desse universo broadcast, que é muito mais... que preza por uma estética muito mais rica, para essa estética bizarra, porque o que a gente está falando é de bizarrice, e a estética do grotesco. E a gente ter coragem de fazer essa estética e saber que para falar com esse público é por aí. Eu acho que o que você acha disso? Você vê que esse tipo de estética, você mesmo uma vez, um momento ali, os seus números mostram, os filtros mais artísticos viralizam menos do que os mais bizarros, né? Eu acho que você falasse um pouco disso. Eu acho como é que você acha que empresas de mídia como a nossa podem se beneficiar dessa força da mídia de massa para falar com esse público tão difícil de ser conectado e você conseguiu se conectar tão bem com eles. E só um adendo antes do Vitor responder. E autógrafo também depois, eu sou da época do autógrafo depois. É legal ver como o conteúdo repercute em diversas camadas, né? Porque a gente faz a transmissão do Faustão, a gente cria esse conteúdo de primeira mão, o Vitulo pega esse material e trabalha numa camada de abstração, de criatividade, e depois o youtuber vai lá e comenta o filtro dele ou cria uma nova camada de conteúdo sobre isso. E aí depois vem no Twitter alguém falando sobre o vídeo, e aí a gente vai criando novas camadas de interagir com o nosso conteúdo originalmente, né? Isso tem muito a ver com Storify, né? Que é o repropósito de reproposal, no nome em inglês é melhor, de conteúdo. Tem muito a ver com um produto nosso. Primeira coisa, a galera deve se perguntar sobre o filtro do Faustão, né? Qual foi a repercussão que isso gerou nele, não nas pessoas. Eu recebi uma mensagem da Luciana, que é a esposa dele, há 2 dias atrás, falando que ele usou o filtro e amou. Então eu tô super tranquilo em relação a isso. Chorei muito, usei vários filtros depois que eu usei, fiquei muito feliz. Eu acho que isso que o Ginani disse sobre o meme em si, na sua essência,
eu acho que a cultura do grotesco funcional, que é aquilo que você faz por querer, ela tem um engajamento muito grande. Tem até um podcast que eu queria que vocês escutassem, que chama A Memética na TV Brasileira. Tem tudo a ver com o que a gente faz aqui todos os dias, que é sobre como a TV é uma grande fonte de exportação de memes aqui no Brasil e lá fora. Meme da Nazaré, com aqueles cálculos atrás, é absurdamente usado internacionalmente. Então, a gente consegue entender essa tendência, analisar essa tendência para poder trazer insights sobre novos conteúdos. E eles falam exatamente disso, né, sobre como os conteúdos atuais não geram tantos memes como os de antigamente. E eu acho que isso tem muito a ver com a estética do tosco. Então, tipo assim, quando você tem um conteúdo de 1980, sei lá, Mutantes da Record, que tem aqueles dinossauros lá, VFX, totalmente tosco. Aquilo vira meme justamente porque a tecnologia era tão menos avançada na época, então você tinha um grau de improvisação muito maior, que aquilo vira meme justamente por causa disso. Então acho que é uma tendência bem legal. Sofisticação às avessas, né? Exatamente. Então, não é fazer o grotesco que viraliza. Exatamente, exatamente. Sendo que você tem um esforço muito maior para fazer o sofisticado, né? Então, só que tem também o grotesco por querer, porque se você faz um grotesco sem querer, acaba vira um flop, né? Que eles falam, acaba flopando. Que você está querendo entrar naquele meio que não é seu, não te pertence, cara. Você tem que fazer aquilo sem intenção, que aí viraliza, é a fórmula de sucesso. Próximas perguntas. Deixa eu ver quem ganhou. Boa noite, foi boa palestra. Eu queria fazer uma pergunta aqui sobre esse meio, essa comunidade de filtros e tal, parece ser muito legal e tal, mas o que me preocupa é a questão de aprovação no Facebook, que no final a gente ainda depende de uma coisa, sabe, para ter as coisas, e eles podem, em qualquer momento, começar a censurar. Como você pensa sobre isso? Então, eu acho que essa é uma grande questão também. Eu acho que, sei lá, você tem os defensores do e-mail marketing que falam que a partir do momento que você tem uma lista de e-mail, aquele público é seu, e quando você tem 300 mil seguidores no Instagram, nada daquilo é seu. Então, se o Facebook acabar amanhã, se o Instagram acabar amanhã, você perdeu absolutamente tudo daquilo. Então, tem uma preocupação nossa também de saber como reter aquele público de outras formas. Então, sei lá, tem vários criadores abrindo lista de e-mail em outros sites para poder reter essa galera e ter um ponto de contato. Tem criadores fazendo grupo do Facebook daqueles criadores para poder se conectar com a galera. Eu acho que você tem que diversificar os meios, né? Os meios de contato com o seu público, justamente para não ter todos os ovos da sua cesta concentrados em um lugar só, sabe? Não sei se eu respondi. Só que aí tem uma outra questão também, que é em relação à sua dependência do próprio Facebook em si, que já tem vários problemas em relação à privacidade, tem vários problemas em relação a como eles tratam as pessoas com que eles se relacionam. E isso está acontecendo agora, tá? Os criadores estão meio que contra o Facebook por causa de algumas medidas de experiência do usuário que eles tomaram em relação à posicionamento, sei lá. Então, antes você tinha que clicar só no nome da pessoa lá no filtro, que já abriu o perfil dela. Hoje você tem que clicar no nome, sobe um pop-upzinho, você pode ver mais daquele efeito, você pode experimentar, e aí você tem que clicar depois no terceiro botão para entrar no perfil dela. Então foi uma mudança totalmente básica de UX que mudou totalmente as regras do jogo. A galera começou a ter um engajamento muito menor depois disso. Então o ritmo de crescimento de seguidores, a curva de crescimento caiu muito. Então como que a gente vai se juntar e posicionar em relação a essas decisões? Isso está sendo uma preocupação constante, tanto nossa quanto dos criadores. Porque no final das contas a gente está meio que trabalhando de graça para eles. A gente está produzindo conteúdo para o Facebook, que engaja muito mais as pessoas. Tem muita gente que fala comigo que não usava Stories antes. Não chegava, pegava o celular, tirava uma selfie e postava lá. Hoje em dia ela pega, usa o celular, abre a câmera, usa um filtro e posta. Porque aquilo é como se fosse uma máscara. Então isso aumenta muito o engajamento do Facebook, principalmente dos stories. Então são questões que têm que ser pensadas sim. Se você pensar também, a cada 3 stories que você vê de um filtro, você vê uma propaganda.
Então é uma forma de, se você aumenta o engajamento com os stories, se você tá criando, se você tem 20 mil pessoas agora e mais pra frente mais pessoas criando conteúdo pra você, para movimentar uma plataforma na qual a cada 3 itens de conteúdo que você consome um patrocinado, você tem uma máquina de dinheiro que vem de graça. Total. E a galera, muito do feedback da galera tá fazendo o Facebook pensar em algumas alternativas. Eles estão pensando em colocar um botãozinho de doar no perfil do criador. Então, se os usuários do filtro se sentirem engajados com aquilo e gostarem do conteúdo, eles podem doar, assim como implementaram no YouTube, em que você pode tornar um membro. Então, eles estão implementando coisas em relação à experiência do usuário para poder rentabilizar os criadores, porque a curva de criação dos filtros também está caindo. A galera fazia muito mais do que faz hoje. Então, assim, foi uma onda muito rápida em questão de semanas, assim. Poucas semanas teve um boom muito grande, tanto de criadores, tanto de seguidores, e a galera começou a cair muito pela relação que o Facebook tem com as pessoas. E eles estão pensando também em ações de como as marcas podem se conectar com esses criadores, porque hoje o contato é direto das marcas com o Facebook. Eles estão tentando encaixar esses criadores como intermediários, que eles façam filtros para essas marcas, que eles possam, porque hoje eu não posso postar um filtro de marca remetendo exatamente aquela marca no meu perfil. Então, como que a gente pode mudar as regras em relação a isso? São questões que estão sendo pensadas o tempo inteiro, eu espero. Da hora. Mais perguntas, pessoal? O Raposo. Não, eu lembrei agora, você falou que vai abrir no fim do ano, pensei, será que tem alguma chance de haver uma banalização com a quantidade de criadores que isso possa vir a trazer uma banalização dos filtros? Porque, obviamente, a qualidade vai prevalecer, mas mesmo assim a quantidade talvez seja tão grande que nem você entra hoje em loja de aplicativo para tu achar um troço, né, mínimo, bom que seja, difícil pra caramba. Total, foi o que eu falei. Eu acho que o que vai predominar lá na frente, a partir do momento que abrirem a plataforma, vai ser muito timing e qualidade. A galera que vê um meme conseguir lançar o filtro o mais rápido possível daquele meme de maneira que seja, sei lá, um exemplo, La Casa de Papel, que é um conteúdo da Netflix, por exemplo. Teve muito criador soltando filtro assim que saiu a última temporada. Só que o cara que fez primeiro, apesar de ter uma qualidade um pouquinho inferior, ele bombou muito mais que o cara que lançou depois. Então tem muito isso também. E eu acho que quem vai prevalecer vai ser a galera que já tem um público já estabelecido. Porque a partir do momento que o Facebook tira a obrigação de você ter que seguir o criador para poder usar os filtros dele, isso muda também como que vai ser essa relação dos usuários com os criadores. Porque eles não têm mais essa obrigação de criar. E é muito engraçado porque isso muda também em relação a como que eles interpretam o que é o criador, né? Porque hoje em dia eles acham que todos aqueles filtros que estão lá são o Instagram que fez. Tem muita gente que vem falar isso. Ah, esse filtro aqui do Faustão, achei que fosse do Instagram, que ele tinha lançado isso. Então isso também muda a relação, as regras do jogo, como que a gente vai se comportar em relação a isso. E para os mimos, Vitulo? Você é o nosso blogueirinho, mas vai estar distribuindo mimos agora? Ah, é? Deixa eu ver. Ao invés de receber, vai distribuir? São 4? 3? Peraí. Isso aqui é sorteio? Os mimos são... Aqui tem 3. Mas os... São esses aqui? Jesse Aguiar tá aí. Usou o filtro. Olha lá, ó, Jesse Aguiar. Quem mais? Jesse Aguiar. Aê! Isabelle. Ah, então foi Isabelle, ela. depois você pega Isabelle Desbois, é isso? Desbois. Amiga da Isabelle? Como é seu nome? Isabelle tá com a Thalita, tá? Se ela não te entregar, fala onde é que foi. Aqui, ó, na câmera. Quem mais? Alguém usou e não... Eu usei. Um bottom do Lab Talks. Tem várias tá valendo pessoas... É, gente, tá foi difícil, mal. gente. Nossa. Ah, Samela usou. Pô, Ginani usou também, mas ele não vale. Aqui, ó, Guilherme Rolim. Olha lá, ó. Aê, quarto e último. Tô olhando a ordem aqui, Ah, gente. Tá. Pera aí. Ganham garrafas também.
Quem não ganhou garrafinha? Quem mais usou e me marcou? Isabelle? Marcou o meu perfil? Eu dei mais um também. Quem foi que recebeu que não recebeu garrafinha? Cobra a garrafinha ali do Fernando, galera. Aí continua me seguindo depois, né, gente? Pelo amor de Deus. Continua seguindo o Vitulo e vamos seguir com a nossa noite. Valeu, gente. Obrigado. Vitulo. Só mais uma informação. De acordo com